Bem, irmãos, eu gostaria de apresentar o meu grande amigo, pastor Madison. Ele é ouvinte. Ele vai pregar em Libras, não vai usar o microfone, tá certo? Mas vocês, como ouvintes, podem pensar, ele ouvinte, pregando em Libras? Sim, ele pode. E ele é casado com uma surda. Este é o sinal dela, o nome dela é Raquel. Ela não pôde estar aqui porque está viajando, infelizmente. Gostaria muito, mas tudo bem. Nós temos compartilhado do trabalho temos trabalhado juntos no projeto da tradução da Bíblia para a língua brasileira de sinais. Temos conversado, caminhado juntos e eu gostaria de, neste momento, orar por Madison, pela sua mensagem. Senhor Jesus, nós estamos aqui para te pedir, Senhor, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, usando o Madison como instrumento, fale aos nossos corações, abrindo as nossas mentes, os nossos corações. Que o Senhor use para que essa mensagem pregada em Libras também chegue ao coração do ouvinte, ao coração do surdo. Este tema sobre família, sobre o relacionamento entre famílias. Que o Senhor abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor. Amém. Eu estou muito feliz, muito satisfeita em estar aqui na IBAM pela primeira vez, trazendo esta palavra. Eu agradeço a Newton pelo convite, agradeço ao Ministério Resgate Surdo, agradeço a confiança do pastor Abraão. Muito obrigada também. Obrigada a todos vocês pela presença de cada um. Estou muito feliz, muito satisfeito. E, de fato, eu gostaria muito que a minha esposa estivesse aqui comigo, mas ela não pôde, porque ela está em Fortaleza. Ela faz o curso de Letras Libras e de 15 em 15 dias ela pega o avião, viaja, fica indo e voltando de 15 em 15 dias, me deixa sozinha. Eu fico com muita saudade dela. Mas depois eu vou mostrar mais adiante alguma coisa sobre a minha família, mas eu gostaria de, neste momento, dizer que o que eu trago como foco da nossa mensagem é a comunicação em família. O meu sinal é este aqui. O meu nome é Madison e é um prazer. Bem, a palavra de Deus, em Efésios, capítulo 4, dos versículos 25 ao 27. Efésios 4, 25 a 27. Vamos ler? Leiamos a palavra. Portanto, eliminando a mentira, dizei a verdade uns aos outros, pois somos membros uns dos outros. Se vos irritais, não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não cedais ao diabo. Amém? Oremos novamente. Deus, muito obrigada por esta comunhão que temos conosco, por esta comunicação que podemos desenvolver com o Senhor claramente, e por podermos compartilhar com os irmãos desta palavra, daquilo que temos estudado e aprendido. E hoje, trazer aqui uma discussão sobre comunicação em família. Eu peço que, para todos aqueles que estão aqui, se houver distrações, impedimentos, que o Senhor esteja tirando toda distração, todo impedimento, e todos aqui possam estar focados na Tua palavra. Abençoa também a interpretação de Letícia, para que possa ser clara, e que todos possam entender e ser tocados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bem, claro, para falar de comunicação em família, eu gostaria de inicialmente mostrar a minha família. Eu sou Madison e eu tenho alguém muito especial em minha casa, que é a minha esposa. E quando nós começamos a nos conhecer, a nos interessar um pelo outro, foi no ano de 2007. Só que antes a nossa história já havia começado. Como? Quando eu estava na barriga da minha mãe, no ventre da minha mãe, ela já orava, pedindo que Deus
providenciasse uma esposa para mim, para que Deus me abençoasse. E ela já orava antes mesmo de eu nascer. Eu fiquei impressionada. Como? O meu pai, quando via a minha mãe orando, dizia: você está louca? Você tem algum problema? O seu filho nem nasceu, você já está orando pela esposa dele, pelo casamento dele. E ela respondia da seguinte forma: olha, eu não sei quanto tempo nós vamos permanecer com o nosso filho, quantos anos viveremos. Então, quanto tempo teremos de comunhão para compartilhar e para ensinar? E eu aprendi isto com a minha mãe, muito. E aprendi com ela o seguinte, o fato de que nós, como pais, precisamos sim muito orar pelos nossos filhos. Eu gostaria de perguntar aqui, inicialmente, quem tem namorado? Quem é solteiro e já está namorando? Quem já é solteiro? Ninguém? Poucos? Certo. Agora eu gostaria de saber quem é solteiro e não tem namorado no momento. Não está namorando no momento. Certo. Quem é casado? Uau, muitos. E eu esqueci de perguntar, quem já está noivo aqui? Quem já está noivo? Muito bem. Agora, e quem é que está enrolando aqui? Não namora, não é noivo? Quem é que está enrolando? Brincadeira. Tá? Bem, quando eu e Raquel começamos a namorar, a nos conhecer, eu entendi algumas coisas. Primeiro, ela como surda, eu como ouvinte, eu ficava pensando, como? Porque eu tinha uma cultura diferente da dela. Nossas culturas eram diferentes. Trazíamos de nossas famílias costumes, ideias, culturas distintas, diferentes. Eu estava acostumado com uma série de coisas e ela com outras. E isso foi um problema. E sabe qual foi o primeiro problema? A cultura dela, totalmente diferente da minha. Costumes que trouxemos diferentes. E vocês também que são casados já devem ter sentido e vivenciado essa experiência, passado por isso. E eu chamei Raquel e conversei. Raquel, é importante que você entenda que eu sou ouvinte, eu tenho um jeito de viver e você é surdo, e eu entenda que você também é surda e tem um jeito de viver e possamos nos adaptar um ao outro, conhecer um ao outro, entender os costumes um do outro, porque como vamos viver quando nos casarmos? E nós conversávamos já na época do nosso namoro sobre isso. E tempos atrás, a nossa vida, me desculpe, nós tínhamos costumes diferentes. E nesse primeiro encontro eu percebi a primeira diferença, que foi a nossa relação com a Bíblia. Nós marcamos para nos encontrar, e eu levei uma Bíblia pequena no meu bolso, e ela também uma Bíblia na bolsa. E quando ela abriu a bolsa, que eu vi que ela tinha trazido a Bíblia, assim como eu, nós não combinamos. Eu tive a ideia e ela teve a ideia, assim combinarmos. Eu fiquei tão feliz, fiquei tão surpreso e feliz com aquilo, só que imediatamente eu percebi uma diferença e um problema. Sabe o que era? Que na minha Bíblia, escrita em português, eu como ouvinte, poderia ler, ter acesso, compreender o que estava escrito. Mas Raquel, na Bíblia que ela tinha, mesmo diferente da minha, na Bíblia em Libras, na Bíblia que ela tinha, não havia a tradução, não havia a sinalização. A Bíblia que ela carregava era como se fosse um livro em branco, escrito em português, mas era como se fosse um livro em branco. Raquel não compreendia claramente o que estava escrito naquela Bíblia, e a partir daquele momento eu comecei a imaginar como eu aprendi que nós precisamos da palavra do Senhor desde criança para sobreviver. E quando eu resolvi fazer seminário também, eu entendi isso. E eu percebi que eu precisava compartilhar com Raquel da palavra de Deus aquilo que eu tinha, porque ela não tinha um acesso à palavra que eu tinha. E ela era capaz, ela podia aprender como eu, normalmente, tranquilamente. Mas o que faltava? Faltava alguém que ministrasse aquela palavra de Deus claramente em língua de sinais. E eu comecei a orar, a pensar, a planejar, e Deus me escolheu para
trazer o projeto da tradução da Bíblia para a língua brasileira de sinais. O projeto da Bíblia em Libras. Este é o sinal do projeto. Bíblia em Libras. E vocês podem, neste site que está aqui, consultar, ler, colher informações sobre o projeto. O projeto já começou desde 2005, vem passando por uma fase, desde 2015, vem passando por uma fase de organização e de construção. O Newton também tem me ajudado nesse projeto, tem trabalhado. Nós precisamos de apoio, precisamos das orações de vocês, porque não é fácil, não é um trabalho fácil, é um trabalho de muita luta, mas nós sabemos que Deus está conosco e que nós podemos, com a ajuda de Deus, atingir. Não é uma tradução direta do português para a língua brasileira de sinais. Não. Vocês sabem que a nossa Bíblia foi escrita no Novo Testamento, originalmente em grego, e no Antigo Testamento em hebraico e em aramaico. Então, o projeto é traduzir do grego e do hebraico diretamente para o português, ou para a língua brasileira de sinais. Diretamente. Esta é a ideia. Para que a palavra de Deus se torne clara para os surdos, para que eles possam ter autonomia e acesso à palavra de Deus. E Raquel ainda não tinha, naquela época, esse acesso e essa autonomia. Então, vejam aqui. Vocês se lembram que eu perguntei no início quem era casado, quem não era? Então, vejam. Esta é a minha esposa, a foto do meu casamento. E na foto de cima eu tenho a família de Raquel, da minha esposa, a mãe e o pai delas. E aqui embaixo eu tenho a foto da minha família, junto com a minha mãe e com o meu irmão. Meu pai não está presente porque ele faleceu antes de eu casar, quando eu tinha 8 anos de idade. O meu pai faleceu nessa época. E a minha família e a família de Raquel, com culturas, costumes diferentes, se tornou um processo. Por quê? Eu vou explicar. Bem, os surdos estão ansiosos, né? Quando, por exemplo, a gente vai falar de casamento. Casamento de surdo com surdo. Eu vi certa vez na internet uma discussão no Facebook de uma questão que foi colocada para os surdos e para os ouvintes. O que é melhor? Um casamento entre 2 surdos ou um casamento entre um surdo e um ouvinte? E alguns diziam que era melhor entre 2 surdos porque era tudo ministrado, era tudo conversado em libras claramente, e entre um ouvinte não seria assim, não exatamente assim. E eu fiquei pensando, será que realmente tudo fica claro entre 2 surdos, mesmo os 2 usando a língua brasileira de sinais? E também, uma outra coisa que eu trouxe é o casamento entre ouvinte e ouvinte. O casamento, o relacionamento entre 2 ouvintes, a conversa dentro de casa acontece em português, é claro, os 2 conversam, os 2 dialogam, mas eu pergunto, a comunicação é 100% clara, mesmo entre 2 ouvintes? Imaginem. O surdo pode pensar, é que nem nós 2 somos surdos, usamos libras, é mais fácil. Entre 2 ouvintes também deve ser mais fácil, será? E uma outra situação, uma terceira situação que eu trago é a situação do surdo casado com o ouvinte. Que é a minha situação. A minha esposa, Raquel, é surda, eu sou ouvinte. Letícia é ouvinte. O seu esposo, Newton, ele é surdo. Muitos surdos podem dizer, não é certo um surdo casar com um ouvinte. Eu concordo, eu não concordo. Não é bom, não é legal. Muitos ouvintes, às vezes, querem começar a namorar com surdo, sabe por quê? No interesse de aprender a língua de sinais. É verdade, alguns começam, não, eu vou começar a namorar com surdo para aprender, para ser intérprete. Mas será que esse deve ser o verdadeiro motivo do casamento ou do relacionamento? Ou então, o surdo vai achar que o ouvinte vai se tornar um intérprete para ele? E o ouvinte vai achar que o surdo vai se tornar um professor para ele? É esse o objetivo? Não. Se você quer aprender Libras, procure um curso de Libras. Não procure um surdo nesse intuito. Não é dessa forma. As coisas não são assim. Não nos relacionamentos. Isso pode se tornar um problema. Então, pensemos nessas 3 situações. Será que nesses 3 contextos a comunicação ocorre de uma forma realmente clara? No casamento entre surdos, somente Libras. No casamento entre ouvintes, língua portuguesa. E no casamento entre surdo e ouvinte, as 2 línguas. Então, imaginemos que a gente possa refletir sobre isso. Os 2 trazem culturas diferentes. Vejam, a primeira situação. Por exemplo,
Os dois são casados, seja surdo, seja ouvinte, não importa, neste momento. E aí o filho nasce surdo. Esse filho que nasceu surdo, e se esse pai é ouvinte ou é surdo e não se comunica com essa criança, com esse filho, a comunicação não acontece, esses pais não transmitem as informações, os ensinamentos necessários, essa criança vai crescer em falta de conhecimento, de amadurecimento, de várias coisas. Ela vai sentir falta de inúmeros ensinamentos. Pode ser um surdo casado com um surdo que tem um filho. Se esse surdo é casado com um ouvinte e o filho nasce surdo, ele pode ministrar e acompanhar e aconselhar aquela criança em língua de sinais também. Mas não pode deixar faltar. É necessário o acompanhamento e o aconselhamento. Às vezes, um casal, seja entre um surdo e um ouvinte, ou entre surdos, tem um filho ouvinte. Bem, se aquele casal é de pai e mãe surdos, ele fica imaginando como eu vou conversar com meu filho. Aí ele acaba recorrendo aos sogros, ao pai, à mãe. E aqueles sogros geralmente assumem a educação daquela criança. E muitas vezes a criança se apega até mais aos avós do que aos próprios pais. Por quê? Faltou mais contato com aqueles pais surdos. Isso acontece na comunidade. E os sogros ficam muito preocupados. Então, esses pais surdos precisam ter atenção e não deixar a educação dos seus filhos na responsabilidade dos sogros. O filho é responsabilidade dos pais. Você precisa conversar diretamente com o seu filho em língua de sinais. Você, pai e mãe surdos. E se você também é ouvinte e tem um filho ouvinte, carece dessa comunicação do mesmo modo, é claro. E todos podem dizer, sim, eu me comunico com o meu filho, mas será que há uma comunicação, um diálogo verdadeiro? Muitas vezes os pais deixam as coisas passarem, os problemas passarem, e a dificuldade cresce e aumenta. A minha mãe sempre me aconselhou, desde criança. Eu cresci escutando isso da minha mãe, sempre. A minha mãe desenvolveu uma comunicação, um contato comigo, muito grande. E isso não foi passado para Raquel. E Raquel cresceu sem saber uma série de coisas. Então, éramos famílias diferentes. E naquele momento estávamos formando uma nova família, trazendo culturas diferentes das nossas casas. Vocês se lembram do que lemos em Efésios 4, de 25 a 27? Então, voltando ao versículo 25. Portanto, eliminando a mentira, dizei a verdade uns aos outros. Pois somos membros uns dos outros. Então, vocês observaram nesta palavra o quê? Que a mentira deve ser eliminada, tirada da nossa vida. Precisamos, de fato, viver na verdade, seja no relacionamento com o namorado, seja com o casal. Nós precisamos pensar nisso e não aceitar nenhum pingo, nenhum traço sequer de engano e de mentira, porque a palavra de Deus diz que nós devemos viver em verdade. A minha mãe sempre me disse que a verdade é o primordial, a confiança é a base do relacionamento, é a base de qualquer relacionamento, é como aquela casa que precisa ter um alicerce edificado. Então a confiança é esse alicerce, é essa base da casa. E se a mentira ela começa a fazer parte daquele contexto, e a falta de confiança faz parte da vida da família, como vamos viver? Agora, eu trago uma questão, será que temos vivido de fato nessa verdade e sido totalmente sinceros dentro da nossa família, da nossa casa, no nosso contexto? E continuando a leitura desse trecho da palavra. Se vos irritais, não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Vejam como é difícil esta palavra. Eu pergunto, se eu perguntar, quem conhece este trecho? Quem conhece? Pode levantar a mão? Pode? Sim. Ok. Mas eu não vou perguntar quem realmente tem vivido este versículo. Eu não vou perguntar, não precisa levantar a mão. Mas que a gente possa refletir
sobre o quanto é difícil viver este trecho da palavra, esta palavra. Como é que eu trago a minha história? Algumas coisas que já têm acontecido. A minha mãe já me mostrou, já tinha me mostrado e me dito muitas coisas que antes eu não conhecia. Mas quando eu comecei a viver com a minha esposa, eu percebi que ela não conhecia algumas coisas. E certa vez aconteceu assim, nós tivemos um problema naquele dia, nos deitamos para dormir e ela se deitou muito zangada comigo, enfesada, com a cara fechada. E eu ia acordar no dia seguinte para trabalhar, já estava muito cansada e chamei a Raquel para conversar comigo e ela não me atendeu. Eu chamei, futuquei, chamei uma vez, ela olhou para mim e perguntou: o que é que você quer? Eu perguntei: você está bem? Ela: não estou bem, virou novamente para o lado zangado. Eu fiquei assustada até com aquilo. E eu lembrei do que a palavra de Deus nos diz, que a gente não pode deixar o sol se pôr sobre os nossos problemas, sobre a nossa ira. E é como aquela expressão: a gente não pode varrer as coisas para debaixo do tapete, porque podemos tropeçar depois, na própria sujeira. E eu insisti, continuei chamando, até cansar mesmo, futucar e sacudir. Eu estava cansado, com sono, eu sabia que eu ia trabalhar no dia seguinte, mas eu insisti, até que eu resolvi acender a luz para incomodá-la. E aí, foi aí que ela resolveu sentar. Mas mesmo assim ela não queria. Eu continuei sacudindo para ela conversar comigo. E ela teimava, ela não queria conversar comigo. E eu disse: não, eu quero conversar agora. A Bíblia diz que a gente não pode deixar o sol se pôr sobre os nossos problemas, sobre a nossa ira. E eu pedi a Deus muita paciência, e tive muita paciência naquele momento, até que ela resolveu se virar para mim e conversar. E conversamos, até as 2 da madrugada. Naquele dia, suamos muito, eu suei bastante naquele dia. E por quê? Eu deveria deixar aquele problema para depois? Não, eu precisava resolver aquilo naquele momento, porque eu aprendi na palavra de Deus. Porque se eu deixo para depois, eu posso ter algum problema. E eu percebi que Raquel, ela tinha dificuldade para perdoar, porque a família dela não tinha também aquela facilidade. Eu acredito que a família dela, por ela ser surda, conversava com ela, mas as conversas eram leves. Conversava em língua de sinais, mas não de uma forma tão aprofundada como a minha mãe conversou comigo. Eu percebi essa dificuldade de Raquel. Muitas vezes eu passei por esse momento com Raquel, tentando mostrar para ela, inúmeras vezes, a questão do perdão. Tentando dizer para ela que nós precisávamos perdoar um ao outro. E foi muito difícil dentro do nosso relacionamento. Mas Deus me deu uma esposa para andarmos em comunhão, para andarmos firmes em Deus. E eu insisti nisso por conta do que a palavra de Deus nos diz. Essa palavra é muito forte, é muito poderosa. A gente não pode deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, sobre a nossa raiva. E ainda assim, mesmo cansado, com preguiça, sabendo que eu ia levantar muito cedo no dia seguinte, eu fiz isso. E certa vez ela fez a mesma coisa comigo. Eu estava certo dia cansado, sem vontade nenhuma de conversar. E foi ela que insistiu, me lembrando daquilo que eu já tinha conversado com ela. Porque a gente não pode guardar os nossos problemas. Nós precisamos sempre nos perdoar e sempre dialogar um com o outro. E continuando a leitura da palavra: não cedais ao diabo. Então, você, cada um de nós, precisamos entender o que significa não ceder ao diabo, as estratégias do inimigo contra a nossa família, que tenta nos atrapalhar, inúmeras coisas que o inimigo coloca. Esta palavra está clara. Nós não podemos ceder ao adversário, não podemos aceitar. E eu pergunto: como anda a vida de cada um de vocês? Precisamos refletir. E como anda a minha? Eu preciso olhar para a minha própria vida e me perguntar a mim mesmo: como eu ando, como a minha vida anda e como eu tenho vivido este trecho da palavra de Deus. Como o inimigo tem destruído inúmeras vidas, matado muitas vidas. Então, nós precisamos nos afastar de tudo isso. Essa é a ideia, é nos afastar mesmo e permanecer firme em Deus. Porque a palavra, esse trecho nos dá 3 orientações muito claras, que nós já conhecemos, mas precisamos seguir. Não só conhecer, mas seguir também.
E essas 3 orientações são direcionadas para a família também. Primeiro, a questão da comunicação. Por exemplo, com os nossos filhos, a mãe e o pai. Digamos que vocês tenham filhos, vocês precisam andar unidos com essas crianças, com esses filhos, caminhar com eles, estimulá-los a se desenvolver, a crescer, a aprender um com o outro. É necessário esse estímulo, esse incentivo. Então, são 3 pontos que esse trecho da Escritura nos traz, muito claros, muito pontuais. E também, do mesmo modo, pensar na igreja. E quando eu digo igreja, eu não quero dizer espaço físico, eu não quero dizer estrutura física, não. Quando eu digo igreja, eu falo dos pequenos grupos, eu falo dos cultos nos lares, eu falo do trabalho na ABM, eu falo do que vocês têm feito aqui nesta comunidade, chamada IBAM, chamada Igreja Batista Metropolitana. E pensar na necessidade da comunicação clara aqui, porque vocês aqui são uma família, a família de Deus, nós somos a família de Deus. Então, como temos vivido, e eu trouxe aqui esta imagem, que é uma imagem de barro, é uma família toda desenhada em barro, e que, na verdade, traz uma metáfora, uma ilustração clara de que todos nós somos feitos desse barro. E o barro é um material flexível, um material mole, que precisa ser moldado. Então, dessa forma, precisamos ser moldados. E como essa imagem aqui, precisamos estar ligados, unidos também, perdoando uns aos outros, não deixando os problemas para depois, não guardar os problemas, não deixar o sol se pôr sobre os nossos problemas, mas permanecermos firmes em Cristo. E eu trago uma outra pergunta, também uma outra questão, para que possamos refletir. Como está a vida de cada um de vocês, dentro de casa, com a sua própria família? O que precisa ser mudado, consertado, ajustado, aperfeiçoado? E aqui, na igreja, nós vivemos aqui também, mas será que nós temos nos comunicado claramente, de uma forma efetivamente clara? Ou então temos dito assim, não, eu não quero mais conversa com aquele irmão, não, aquele irmão é assim, assim, assim. Será que temos feito isso? Nos afastado de quem nos incomoda? Não, é necessária uma comunicação com todos. Vamos orar neste momento. Deus nosso, muito obrigada por esta palavra que o Senhor nos traz, por aquilo que temos aprendido e por aquilo que conseguimos transmitir neste momento, Senhor. Que possamos refletir sobre a questão da família, sobre a questão da igreja, sobre a necessidade de comunicação, seja em português, em língua oral, seja em língua de sinais, que não haja ruídos na nossa comunicação. Pedimos que o Senhor nos ajude a nos comunicarmos claramente, mesmo com as nossas culturas, que os casais, mesmo trazendo culturas diferentes, formando uma família, trazendo culturas diferentes das suas famílias, que possam conviver, perdoando um ao outro, em comunhão, dialogando um com o outro verdadeiramente. Que possamos nos comunicar tanto dentro de casa com a nossa família, como aqui também na igreja, Senhor. Também fora, para que a sociedade possa enxergar aqui uma família de Deus plena, que possamos mostrar que somos família. Senhor Deus, nos ajuda todos nós a permanecermos firmes dentro dessa palavra, que nós não desistamos, mas que a gente aprenda a cada dia a viver em comunicação, a viver em comunicação clara e efetiva. Ajuda-nos, Senhor, com o Teu poder, a continuarmos firmes nessa caminhada. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos vocês, que possamos continuar nos esforçando para aprender a cada dia a conviver em comunicação clara e efetiva com os nossos pais, filhos, cônjuges, amigos e irmãos. Que Deus abençoe. Das paz, irmãos, amém? Vamos orar pela vida do nosso pastor Madison, agradecer a Deus por sua vida, pela oportunidade dele hoje, nessa manhã, ser instrumento do Senhor. E eu quero aqui, enquanto pastor, também colocar para você algo assim. Você consegue ser confrontado por essa palavra e olhar com muita verdade para o seu coração nessa manhã?
Quando você ouve uma palavra dessa, que exige tanto de nós renúncia, na nossa casa, no nosso lar, você de verdade faz uma autoavaliação? Nós temos aqui, irmãos, nessa manhã, irmãos surdos que estão se envolvendo na igreja, eles ensinam muito a nós. E uma das coisas que eles nos ensinam é sobre comunicação, como nós aqui ouvimos. A gente às vezes fala, eu quero ser canal de bênção, eu quero ser instrumento de Deus, na minha casa, no meu lar, no meu trabalho, na minha igreja, eu quero ser canal de Deus. Mas nós sabemos que na comunicação tem alguém que emite a mensagem, tem alguém que recebe. E para que alguém receba a palavra, receba a mensagem, existe um canal, né? Então, eu sou aquele que está entre a palavra e que recebe, entre a palavra de Deus e meu esposo, minha esposa, meus filhos. Como é que eu vou ser canal se a palavra não passar por mim? Como é que eu vou ser canal de Deus se a palavra não penetrar no meu coração, não me moldar, não me quebrantar, não fazer com que eu me negue, não fazer com que eu me renuncie e exija de mim uma postura corajosa de colocar, olha, eu não vou dormir enquanto eu não resolver essa questão. Eu não consigo ter paz enquanto eu não pedir perdão. Eu não consigo me entender como canal de Deus enquanto a palavra não definir e determinar a minha ação. Ser canal de Deus é isso, irmão. É dizer, Senhor, é a tua palavra que vai entrar no meu coração e que vai determinar quem eu sou, o que eu faço, o que eu penso. Então que nós possamos voltar para as nossas casas e passar a nossa semana com um desejo profundo de ser um canal de Deus, onde a palavra dele passa, rega a nossa alma, e depois de tratar a gente, aí sim eu posso dizer, Senhor, o Senhor está me usando, porque eu estou permitindo o Senhor me tratar, e aí eu vou entender que meu lar vai ser um lugar de bênção, porque eu quero ser bênção, e meu casamento vai ser bênção, porque eu quero ser bênção. Eu estou me rendendo ao Senhor. Amém? Feche seus olhos, irmãos, vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por essa manhã, obrigado porque o Senhor nos reúne aqui, Senhor, e a gente volta para casa tão abençoado. Podemos aqui adorar o Teu nome, podemos aqui servir ao Senhor com alegria, aprender da Tua palavra, e nessa manhã ouvir o Teu recado ao nosso coração, Deus. Nos ajuda, Senhor, a nos santificarmos na Tua palavra, porque o nosso Senhor Jesus orou ao Senhor pedindo por nós. Santifica-os na Tua verdade. A Tua palavra é a verdade. Essa foi a oração de Cristo por nós, Senhor. Que nós possamos, Senhor, portanto, sermos tratados profundamente pela palavra do Senhor, viva e eficaz. Nós queremos nos apresentar ao Senhor, Deus, dessa forma, para que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos para a Tua verdade, e que a Tua verdade more em nosso coração, que pela Tua verdade a gente renuncie a nós mesmos, possamos ter posturas corajosas, de humildade, entendendo que a nossa família pertence ao Senhor, e se nós a entregamos ao Senhor é porque primeiramente queremos obedecer a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, conduz as nossas vidas, nos dá um dia de plenitude no Senhor, de gratidão ao Senhor, e nós fazemos isso orando em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 irmãos, vamos pensar.